Eu comecei vendo a necessidade da nossa igreja, que tinha gravação de tudo no mundo e no meio evangélico, já estava começando, só que ainda era na fase daquele disco 78 rotações, que é um disco que se cair ele quebra. Já o LP não, ele é feito de pouco diferente, ele é resistente. E eu já comecei com LP. Então, eu notava uma falta tremenda das igrejas. E quando importávamos do King's Herald americano, os discos, e eu passei a pegar esses discos e comprava, e eles me davam o desconto, que eu comprava uma quantidade grande, e eu repassava o desconto para os irmãos, e então saía mais barato do que eles comprando direto da Voz da Profecia. Só que a Voz da Profecia gostava de vender para mim, porque eu já mandava o dinheiro antes para ela. E eles gostavam. E eu distribuía, inclusive, para os céus da nossa igreja. Aí fiz o meu primeiro LP. Eu nunca tinha entrado num estúdio, mas eu fui vasculhar. Tinha a RCA Victor, que tinha um estúdio muito bom. E um outro, mas muito difícil de evangélico penetrar. Os evangélicos gravavam em estúdiozinho bem pequeno. E eu queria o melhor para ter boa qualidade. E eu fui para o Estúdio Eldorado, que é do Grupo Estadão. E lá eu comecei, mas eu esperei meses e meses, para poder fazer a primeira gravação naquele estúdio. E eu queria começar a fazer gravação, eu peguei o Quarteto Âncora, e fui lá. Era Malton Braff, o primeiro tenor, Roni Lopes, segundo tenor, barítono Elias Danukalov e baixo era Nilo Ramos. O Nilo Ramos foi baixo também do Arautos do Rei, de uma determinada ocasião. E eu fiz eu queria que o nome fosse, porque nós temos nos Estados Unidos a Chapel Records, que é a nossa gravadora oficial da Igreja Adventista. Então eu queria fazer aqui uma coisa parecida, então, Chapel Records é uma igreja, né? Então eu fiz aqui Discos Catedral, só que a Standard Electric não permitiu que eu usasse quando eu quis registrar o nome, porque eles tinham direito sobre esse nome. Não sei porquê, mas não deixaram. Aí eu fiz GBM, GBM quer dizer Gravadora Boa Música. Nos conhecemos quando eu trabalhava numa empresa multinacional de imagens e nós nos conhecemos, o Elias fazendo um trabalho maravilhoso, entre outras aptidões dele, a fotografia. Como ele é um ser muito sensível, né, em harmonia com a natureza, tudo tal, ele conseguia imagens fantásticas do Pantanal, de pássaros, de flores, de amanhecer, de entardecer, de alguma maneira assim muito própria dele, muito característica. Não precisava nem assinar essas imagens tal pela sensibilidade. E nós que trabalhávamos nessa área com vários produtores, até profissionais tal, a gente ficava surpreso com a sensibilidade dele, sozinho, entrar no Pantanal, mosquito e outros desafios tal, e as imagens que ele trazia, né? Então houve uma parceria mais profissional do que propriamente pessoal, depois se transformou em amizade, que a empresa que eu trabalhava fornecia a matéria-prima para ele, os filmes e o processamento, né? E ele conseguia fazer coisas maravilhosas, né? Ele não gosta de ser chamado de maestro, né? Mas conseguiu o que ele consegue, harmonizar 200 vozes com 40, 50 minutos, muito rápido ali e tal. Então é uma maestria mesmo, tal, né? E conseguir para as pessoas o resultado que ele tem conseguido ao longo desses 80 anos de vida pessoal e profissional. Cada vez que fazíamos o culto em casa, eu cantava dueto com minha esposa e o meu filho cantava a mesma voz da minha esposa. Um belo dia, com 4 anos de idade, ele soltou a terceira voz. E aí, então, dali para frente, a gente passou a cantar trio.
Era uma graça. Isso até me emociona, porque foi muito legal isso aí. E eu sugiro que os pais cantem em casa e procurem cantar a mais vozes, porque é fantástico isso aqui. Eu já orientei vários irmãos de igrejas assim, né, que eu tenho feito muita palestra nas igrejas sobre música, que eles me pedem muito, né? Então eu tenho feito isso. Mas esse filho aqui foi uma graça. Ele cantava até hoje, ele é muito melhor do que eu em ouvido e para harmonizar, para tudo. A neta é melhor do que eu. Então, a influência musical sempre foi muito forte, né? Do meu pai e também do meu avô, por consequência, ou vice-versa. Então, sempre gostei bastante também de lidar com isso. É uma coisa assim que eu às vezes nem sei tanto, mas é uma coisa que eu gosto. Eu ouço músicas, assim, às vezes me traz coisas boas, coisas ruins, mas é uma coisa que me marca. Música eu gosto bastante, acho que foi uma influência muito grande, foi do vô mesmo. É uma responsabilidade, né, que de certa forma eu carrego sem às vezes perceber, que realmente pra mim é bem natural, é comum. Eu vi esses discos em casa, então ouvi eles cantando muitas vezes, então pra mim sempre foi muito natural. Então às vezes até algumas pessoas não sabiam, tipo, você é neta da Zilda, do Elias? Eu falo, sim, sou, tipo, normal, pra mim é uma coisa super comum. Que realmente sempre foi assim, eles gostam muito de cantar, sempre gostaram. Às vezes a gente estava viajando para algum lugar e aí começava a cantar e em voz, assim, uma coisa natural, sabe? Inclusive para mim isso, de certa forma, é um pouco natural, e eu gosto muito disso. E acho que foi uma coisa muito importante para minha vida, tanto espiritual, né, que querendo ou não a gente carrega, mas musicalmente falando também, apesar de não trabalhar com isso, nem um pouco, mas na igreja é um dos ministérios que eu gosto. Então eu me identifico mais, eu gosto bastante. Eu gosto de brincar no jardim banhado de sol. Eu gosto de ajudar minha mãe quando a trabalhar. E assim amo a vida, e assim vibro com tudo, e assim por diante. Então, é, é muito... E quem fez a letra foi o pastor Rubem Lessa, quando estudava aqui. Olha só que ele já está aposentado. E o Raimundo Martins foi que fez a música, a melodia, e imprimiu isso. E aqui tem esse outro disco, que foi um disco que está no meu livro, inclusive, a história de uma senhora que se converteu por causa desse livro aqui, desse CD aqui, desse LP aqui. E nós estávamos nos preparando para fazer 40 anos de louvor. Já tinha feito várias músicas escolhidas, né? E esse aqui foi 25 anos. A capa, quem fez a foto foi num casamento, quando a gente cantou num casamento que foi feita essa capa aqui. Muita alegria eu tenho por isso, porque é impressionante. Eu cantava com ela, eu estava no aeroporto, no saguão da Varig, estava lá. E minha filha, de repente vem vindo um procurador da República, e eu cheguei, Aristides Junqueira, eu cheguei assim dentro do saguão da Varig, ele com segurança dele do lado, né? E eu falei, mãezinha, vamos cantar para aquele camarada lá? Ele falava num programa de televisão, assim, conceitos assim muito bons, e eu gostava de ouvir o programa desse homem. Aí eu cheguei assim, doutor, só um pouquinho, por favor. Ele parou assim, olhou e falei, tem uma surpresa para o senhor. Nós estamos chegando nos últimos dias desse ano e eu tenho uma pequena mensagem para o senhor. E comecei a cantar baixinho, assim, como estou aqui, cantar para ele com minha esposa. Dia a dia, todos os momentos, força enquanto... Ele chorou e diz, eu nunca recebi uma mensagem assim na minha vida. Eu disse, quem são vocês? Eu digo, nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e estamos aqui, vamos viajar, mas
estou muito feliz de poder agradecer ao senhor com essa pequena música pela mensagem que o senhor tem dito pelos programas de televisão. Por favor, continue, porque tem muita bobagem na televisão. Eu queria ouvir mais o senhor. Falei assim para ele, né? Então, foi por aí.